cantamos, Santo, Santo é o Senhor. Junto com os serafins cantamos, Santo. Junto com os serafins cantamos, Santo. Junto com os serafins cantamos, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia, Ele é santo, Ele é soberano, Ele é poderoso. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele está sentado no mais alto e sublime trono. Você pode aplaudir bem forte a Ele, dizer glória a Deus, dizer: Senhor, eu te adoro, Senhor, eu glorifico o teu nome. Santo é o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Boa noite, queridos. Que a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento, seja sobre a sua vida e sobre o seu coração nessa noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Já cumprimento essa pessoa que está do teu lado. Dá a paz do Senhor para esse irmão, para essa irmã, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe poderosamente as nossas vidas nessa noite. Nós que viemos aqui para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, não é? Para prestar ao Senhor o nosso culto racional. E é isso que importa. No primeiro dia da semana, né? Já consagrarmos ao Senhor a nossa vida. Isso é muito importante. Pastora, cadê o pastor Vitor? Pastor Vitor está voltando do retiro, né? Do reencontro aí com os irmãos. Por isso que o nosso número hoje está bem reduzido, né? Muitos irmãos foram, né? Para o reencontro. Eu estava doida para ir também. Tentei, fiquei lá, ó. Falando: pastor, deixa eu ir, deixa eu ir. Ele falou: não, que você tem que fazer os cultos. Então, amém, glória a Deus. Vou no próximo. Vamos no próximo, né, Dani? Vamos no próximo. Quem foi para o encontro, vai para o próximo. Em nome de Jesus, amém? E vai ser uma bênção. Assim como certamente eles estão voltando ali com a tocha acesa, né? Glória a Deus por isso. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite, de poder dividir com vocês um pouquinho daquilo que o Senhor tem ministrado para o meu coração, amém? Quero dar boa noite a você que está nos assistindo também pelo nosso canal no YouTube. Deus abençoe poderosamente a sua vida. E eu quero te dizer, queridos, que nós precisamos estar apaixonados pela palavra de Deus, amém? Presta bastante atenção nisso. Nós precisamos estar apaixonados pela palavra de Deus. Vire para o irmão que está do teu lado e diga assim: você tem que se apaixonar pela palavra de Deus. Porque quando nós nos apaixonamos pela palavra de Deus, a gente está toda hora lendo ela. É verdade ou não é? Quem concorda aqui comigo? A gente está toda hora, né? Eu vou usar um exemplo aqui. Eu ouvi um áudio do pastor. Ele conseguiu, né, no meio do retiro, porque lá eles ficam incomunicáveis, né? E aí de madrugada ele conseguiu pegar um celular para ver alguma coisa e para me mandar uma mensagem, né? E aí ele me perguntou, mandou um áudio falando. Eu fiquei ouvindo o áudio hoje de manhã várias vezes. Por quê? Só de ouvir a voz dele já trazia aquele, né? Agora há pouco me mandou mais um dizendo que já estava chegando. E eu fiquei ouvindo aquele áudio. Ai, meu Deus, glória a Deus, que bom. Por quê? Porque nós temos uma relação de amor, não é? Com aquela pessoa. E a gente quer estar perto o tempo todo, não é verdade? E a mesma coisa nós temos que ter com a palavra de Deus. O mesmo sentimento nós temos que ter com o Espírito Santo de Deus, queridos. Você tem que ficar ansiando pela presença do Senhor dia após dia. Amém? Glória a Deus por isso. E eu quero que você nessa noite, que você preste bastante atenção nessa palavra que eu vou ministrar. Porque é uma palavra que o Senhor tem falado muito comigo. Eu falei hoje de manhã que eu estou apaixonada pela epístola de Tiago, que é onde nós vamos ler agora. Amém? Então abre comigo em Tiago, capítulo 1. Pastor, onde é que está Tiago? Tiago está depois de Hebreus. Passou Hebreus, já é Tiago. Tá bom?
Mas vocês podem acompanhar aqui pelo telão também, que o Christian vai colocar, né, Christian? O Christian vai colocar aqui para vocês no telão também. Tiago, nós vamos ler capítulo de número 1. Amém? Tiago, capítulo de número 1. Nós vamos começar a ler a partir do verso 5. Eu estou muito apaixonada pela epístola de Tiago. E Deus tem falado tanto comigo nas últimas semanas dentro dessa epístola, porque são conselhos práticos para a vida cristã. Quem é um crente aí? E quem é um crente que quer agradar ao Senhor? Dá um glória a Deus aí. Amém. Porque crente até o diabo é, né? Mas e o crente que quer agradar a Deus? Quem é o crente que quer agradar a Deus? Eu quero agradar a Deus. Eu quero que o Senhor olhe para a minha vida e tenha prazer em mim. Amém? Que esse seja o seu desejo também. Então, toda a carta de Tiago nos ensina questões práticas da vida cristã, que todo mundo sabe, mas às vezes a gente se esquece. Eu ainda falei hoje de manhã também, a gente sempre sabe o que o nosso familiar, as pessoas que convivem mais próximas a nós, as pessoas que são íntimas, a gente sempre sabe do que a pessoa gosta e não gosta, não é verdade? Sim ou não? Você conhece bem teu esposo, tua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, você conhece, né? Você sabe do que eles gostam e do que eles não gostam. Mas volta e meia, a gente não tropeça nas coisas que a pessoa não gosta? Sim ou não? Volta e meia. Eu sei que o pastor não gosta de determinada coisa, mas de vez em quando eu vou lá e tropeço naquilo. Mesma coisa ele sabe que eu não gosto de determinada coisa, mas volta e meia vai lá e tropeça naquilo. Por quê? Porque isso é do ser humano, isso é natural, nós somos assim. E a nossa relação com Deus também acaba sendo assim. Mas nós temos aqui, a nossa bússola. Amém? Nós temos a palavra de Deus que nos ensina continuamente a como andar na presença de Deus e agradar o nome do Senhor. Amém? Então vamos ler aqui Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 5. E o tema dessa mensagem é o perigo da inconstância. O perigo da inconstância. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 5, diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Eu vou ler mais uma vez o verso de número 6, que diz assim: Peça, porém com fé. Quando você for pedir algo ao Senhor, aqui Tiago está falando sobre a pessoa que não tem sabedoria. Se você não tem sabedoria, peça a Deus. Mas eu já quero abrir um leque aqui para você. Se você precisa de algo de Deus, peça a Deus, mas não duvide, porque olha o que a palavra de Deus está dizendo. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Feche os teus olhos, estenda suas mãos aqui para frente. Abençoe a minha vida, ore por mim. Amém? Para que eu consiga ministrar essa palavra sobre a sua vida, para que o Espírito Santo venha falar com você nessa noite da maneira que você precisa ouvir. Eu recebi do Senhor a revelação que eu precisava para a minha vida, a revelação que eu preciso para a minha vida, mas o Senhor quer se revelar a você de variadas formas, da maneira que você precisa. Então peça ao Senhor, enquanto você ora pela minha vida, abre a tua boca aí, já começa a orar por mim, já comece a orar por esta palavra, já comece a orar por este culto, porque você veio aqui, você não veio aqui para perder o seu tempo, você veio aqui para adorar a Deus, você veio aqui nessa noite para receber uma palavra, para receber uma direção de Deus para a tua vida. Então comece a falar com Deus aí. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra vai ser pregada nesse momento.
Ó Deus, e eu peço ao Senhor que o Senhor coloque por terra toda barreira, toda distração na mente, no coração desse homem e dessa mulher. Meu Deus, tudo aquilo que vem para roubar a semente da tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, toda preocupação no coração dessa pessoa que vem para roubar a palavra do Senhor, que o Senhor repreenda nesta hora, que a tua graça, que o teu poder esteja nesse lugar e que o Senhor venha se revelar a cada vida nessa noite. Se revela, Senhor, para este homem, se revela, Senhor, para esta mulher, da maneira que eles precisam ouvir a tua voz. Fala conosco poderosamente. É o que te pedimos, Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amém? Glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor Jesus. Senta aí no teu lugar, tome aí o teu assento. Se você quiser anotar, anote aí na tua Bíblia, marque aí os versículos, para você não esquecer dessa palavra. Depois ela vai ficar gravada também lá no nosso canal do YouTube, amém? Você vai poder assistir novamente, mas é importante que você grife aí, que você escreva, né? Que você esteja anotando para que você não esqueça da palavra de Deus. Então o tema da nossa mensagem hoje é o perigo da inconstância. Meu querido e minha querida, como é perigoso sermos inconstantes. Amém? É extremamente perigoso sermos pessoas inconstantes. E por que, pastora, que é perigoso sermos inconstantes? O que é ser inconstante, na verdade, né? Ser inconstante é não ter estabilidade. Aqui o próprio Tiago está dizendo, né? No verso 8, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. É inconstante em todos os seus caminhos. Então a pessoa que ela é inconstante, ela não tem estabilidade. Ela é como a onda do mar que vai e volta. Um dia ela está de um jeito, outro dia ela está de outro. Uma hora ela está acreditando, daqui a pouco ela não acredita mais. Você conhece alguém assim? Talvez você mesmo esteja sendo assim em algum momento da sua vida. Eu posso te dizer que em alguns momentos da minha vida eu ainda sou assim. E por isso que o Senhor trouxe essa palavra para trazer um despertamento para a minha vida e para a sua vida também, igreja, em nome de Jesus. Porque nós não podemos ser inconstantes. Nós não podemos perder tempo. Quando nós somos inconstantes, nós perdemos tempo. Diga comigo, ser inconstante me faz perder tempo. Fala para a pessoa que está ao teu lado, não perde tempo não. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando, queridos. Glória a Deus, está muito perto de Jesus voltar. Mas e as promessas que o Senhor fez na tua vida? E os milagres que você ainda não viveu, que você espera viver do Senhor? O Senhor tem esses milagres para você. Mas muitas vezes nós não vivemos esses milagres porque somos inconstantes. Pastora, como assim ser inconstante? A pessoa está ali, num momento ela está orando, ela está acreditando, ela está buscando, ela está jejuando. Daqui a pouco você vai falar, cadê a pessoa? Sumiu da igreja. Sumiu da igreja, desapareceu. Conseguiu, ficou um mês direto, firme ali. Não, pastor, eu vou buscar a Deus agora. Agora não, o inimigo não vai mais fazer bagunça na minha vida não. Agora eu vou firmar com Deus. Daqui a pouco a pessoa não está mais firme. Por quê? Porque é inconstante. E aí nós vamos entender aqui o que é a inconstância e de onde vem a inconstância. Poxa, pastora, que palavra dura. É verdade, uma palavra dura. Até para mim foi uma palavra dura quando o Espírito Santo falou comigo. Mas nós precisamos entender, queridos, que nós somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aí? E Deus, como pai, ele corrige o filho que ele ama. Quando você corrige o seu filho, não é porque você ama e quer o melhor para ele? Sim ou não? O pai que não corrige o filho, que não está nem aí, deixa o filho fazer o que quer, ele não ama aquele filho. Ele não está demonstrando amor por aqui. Ah, não, eu amo o meu filho, mas deixa ele fazer o que ele quer. Não, você tem que corrigir o teu filho. Assim como Deus nos chama, nos bota no cantinho do pensamento, né? E ministra ali, ó, sobre as nossas vidas. Assim nós devemos ser, assim nós devemos estar sensíveis ao ensinamento do Senhor. Nós precisamos estar vulneráveis, amém? Para o castigo de Deus na nossa vida, para o ensinamento de Deus. Às vezes Deus nos coloca assim no cantinho. Quantas vezes o Espírito Santo não me botou no cantinho?
Quanto tempo eu não fiquei no cantinho do pensamento até eu entender o que eu precisava entender, queridos. Então não fique chateado não com nada do que vai ser falado aqui nessa noite, porque essa palavra é remédio para a tua vida. Amém? Remédio é gostoso? É gostoso remédio? Quem ama aí um remédio? Tem algumas pessoas que vivem ali com a bolsinha cheia, né? Deixa eu tomar esse. Mas você vai lá na UPA. Aí você tá lá mal, precisa de injeção. É bom tomar injeção? Não. Dói a beça. Não é verdade? Eu saí da última vez, saí assim, ó. Saí mancando e tonta, não estava enxergando nada. Então não é gostoso. Ser medicado não é algo prazeroso, mas é algo que traz cura para nós. Amém? Depois que eu tomei a injeção, saí toda tortinha lá da UPA, fiquei boazinha. Mas por quê? Porque trouxe cura. Então entenda que nessa noite a palavra de Deus quer te curar. Deus quer te restaurar, Deus quer te libertar. Amém? Voltando aqui para a questão da inconstância. Ser inconstante é a pessoa não ser estável. Consequentemente, é uma pessoa que não se pode confiar. Como é que você vai confiar numa pessoa que uma hora está de um jeito, outra hora está de outro? Não é verdade? Não tem como. É uma pessoa que tem instabilidade nos seus pensamentos. Ela tem instabilidade nos seus sentimentos e, consequentemente, no seu comportamento. Então, ser uma pessoa inconstante é você ser instável no seu pensamento, nos seus sentimentos e nos seus comportamentos. E como nós identificamos a inconstância? Como nós vamos identificar a inconstância? Então, você que quiser, até anote aí. A primeira coisa para você observar, para que você possa identificar a inconstância na sua vida, pensa sempre assim, ó, para mim, tá? Porque às vezes a gente está na igreja, às vezes a gente está ouvindo uma palavra e a gente pensa assim, fulano precisava ouvir isso. Meu marido precisava ouvir isso. E minha mãe, e meu irmão, fulano precisava ouvir isso aqui. E às vezes é a gente que está precisando. A gente foca no outro, né? E esquece que quem precisa ali somos nós. Então, se o Senhor te trouxe aqui é porque você precisa ouvir isso nessa noite. Amém? Então, a primeira coisa a se observar na nossa própria vida, se nós temos sido pessoas inconstantes, é a respeito da nossa fé. Se você tem duvidado, assim como aqui Tiago está dizendo, se você é uma pessoa que está vivendo uma situação, e aí você pede para Deus, Senhor, eu não posso resolver isso. Senhor, já esgotou todos os meus limites. Já esgotaram todos os meus recursos. Eu não tenho mais o que fazer com relação a isso. Eu entrego nas tuas mãos. Aí você entregou. Aí Deus, opa, entregou na minha mão. Vou operar na vida dela. Aí passa 2 dias, 3 dias, 1 semana. E a pessoa entregou na mão de Deus. Aí vai passando os dias, se nada acontece. Daqui a 1 mês a pessoa vai lá, pega o problema de novo para ela e tenta resolver. E já dá a cabeçada. Já começa a intervir naquilo que ela entregou para Deus. Espera aí, você não entregou para Deus? Deixa Deus resolver. Deixa Deus fazer. É a mesma coisa que você... A irmã Fátima está aqui, a irmã Fátima costura, né, irmã Fátima? Costura. Vamos supor que eu peça para a irmã Fátima fazer uma roupa para mim. Irmã Fátima, preciso de um vestido. Então eu dou o dinheiro para ela, ela vai lá, compra o tecido, vou lá na casa dela, ela faz as minhas medidas todas. Tá bom. E ela tá lá fazendo o vestido para mim. No dia seguinte eu tô lá, já fez meu vestido? Aí não tá. Daqui a pouco eu tô lá, já fez meu vestido? Já fez meu vestido? Eu confiei nela? Sim ou não? Não. Eu entrego a situação para Deus, mas eu tô toda hora tomando para mim. Eu estou a todo momento intervindo naquilo que eu já entreguei para Deus. E o que Tiago está dizendo aqui que eu sou? Vamos ver no verso 6. Peça, porém, com fé, não duvidando. Mas peraí, se eu sei que ela vai fazer o meu vestido, se eu sei que ela é uma boa costureira, quando ela tiver alguma prova, ela vai me chamar. Não é verdade? Sim ou não? Adianta eu ficar em cima da pessoa? E com Deus é a mesma coisa.
Quando nós entregamos algo para Deus, entendam isso, queridos. Nós passamos por um processo. Diga comigo, processo. E todo processo requer um tempo. Todo processo requer um tempo. Não adianta eu querer atropelar as coisas, e muitas vezes a nossa ansiedade nos faz atropelar as coisas. E nós nos tornamos pessoas inconstantes. E aí a primeira característica é a pessoa duvidar. Ora acredita, ora não acredita. Faz uma campanha de oração, 7 semanas de oração. E nessas 7 semanas Deus vai honrar a tua fé. Quantas vezes eu mesma não profetizei isso? Quantas vezes nós não declaramos isso na vida de tantas pessoas? Em 7 semanas Deus vai ouvir, Deus vai agir, Deus vai intervir. E por muitos anos eu vi Deus fazendo muitas coisas em 7 semanas na vida de muitas pessoas. Algumas coisas Deus fez na minha vida em 7 semanas, mas muitas outras não. Amém, queridos? E a gente quer estipular para Deus um tempo para Deus realizar um milagre. A gente quer estipular para Deus um tempo para Deus fazer aquilo que a gente quer que seja feito. E aquilo que Deus disse que vai fazer. Mas na hora dele. Não na minha e nem na sua hora. Só que aí a própria palavra de Deus também diz que o desejo cumprido, ele é árvore de vida. Mas a esperança demorada, ela adoece os nossos ossos. Nós ficamos frustrados quando nós estamos ali esperando e buscando e nada acontece. Aquilo traz uma frustração, aquilo traz uma fraqueza, e isso faz com que nós nos tornemos pessoas inconstantes. A pessoa volta do encontro com Deus, está ali, né? A chama não pode apagar. Está orando, está buscando. Na primeira semana, meu Deus do céu, eu não aguentava mais mensagem no grupo. Eu tive que limpar as conversas assim, porque o meu celular estava pedindo, pelo amor de Deus, socorro. Não cabia mais nada. Eu não consegui tirar mais uma foto enquanto eu não limpei o grupo. Estava assim, é sério. E olha que meu celular tem memória. Ele tem bastante memória, mas eu não estava mais conseguindo. Aí a coisa vai passando, aí a chama vai se apagando. Inconstante em todos os seus caminhos. A pessoa tem uma experiência com Deus, volta para casa, a pessoa vai na igreja, ouve uma palavra, recebe uma direção de Deus, mas daqui a 2, 3, 4 dias olha para a sua própria realidade, nada mudou, a pessoa esmorece. Por quê? Porque uma hora ela crê, daqui a pouco ela olha para a realidade e não crê mais. Então essa é a primeira coisa a se observar, para que você perceba se você tem sido inconstante. Você acredita naquilo que Deus te prometeu, independente das circunstâncias? Amém? A segunda coisa a se observar, para que a gente perceba se nós somos ou não inconstantes, é: você tem mudado de opinião com que frequência? Não é mudar de opinião com relação a coisas que podem ser alteradas na nossa vida. Não é mudar de opinião com relação a situações que podem ser mudadas, não. Mas é mudar de opinião com relação a situações e a questões que são imutáveis. Como assim, pastora? Tudo aquilo que interfere na tua santidade é algo imutável. É um assunto imutável. E quantas pessoas se adaptam às situações? Hoje de manhã eu ainda dei o exemplo. Muitos de nós temos familiares que não são cristãos, não é verdade? E aí às vezes tem aquelas festas, né? E a gente já é crente, já é tido como chato, né? Porque o cristão acaba se separando de muitas coisas, acaba sendo diferente mesmo. E aí tem uma festa, aí a gente resolve ir, né? Vamos na festa. Pra gente não ser tido como chato. Vamos pra festa, vamos lá. A gente sabe tudo que vai rolar na festa, mas a gente vai. E ok, glória a Deus, o problema não é ir. O problema é como nós vamos nos comportar nessa festa. O problema é como vai ser o teu comportamento. Se tiver lá tudo quanto é dança que tiver, vai dançar. O garçom passou com a bebida, vai beber.
Porque, não tem nada a ver, estou aqui no meio, não tem nada a ver. Antes a pessoa não praticava, mas aí de repente a pessoa muda, não, eu estou aqui, tudo bem. Não, lá na igreja com os irmãos não, mas aqui não tem problema, o ambiente é outro. Os ambientes têm mudado a sua opinião? Amém? Os tipos de conversa que você tem com pessoas, os tipos de pessoas com quem você tem se relacionado, eu não estou falando que você não pode conversar com pessoas, falar com pessoas que não professam a mesma fé, muito pelo contrário, é necessário isso, porque Jesus mandou que nós fôssemos o sal da terra e a luz do mundo. Todos os dias o Davi, quando vai para a escola, eu falo para ele, filho, você tem que ser o sal da terra, aí ele repete, a luz do mundo, ele continua, ele completa. Você tem que ser o sal da terra e a luz do mundo. Obedeça a professor e seja gentil com seus amigos. Você foi gentil com seus amigos? Sim, mamãe. E quantas vezes nós deixamos alguns valores de lado, porque nós nos adaptamos às situações. Nós temos que ser o sal da terra, precisamos estar em contato com todo tipo de pessoas, mas não devemos nos relacionar intimamente. Você não deve abrir a sua vida para quem não tem a mesma fé que você. Você não deve falar dos seus problemas para quem não tem a mesma fé que você. Você não deve ter determinadas conversas com pessoas que não têm a mesma fé que você. E muitas vezes você não deve ter determinadas conversas nem com quem tem a mesma fé que você. Porque são em pequenas coisas, em pequenos detalhes, que o inimigo vai minando a nossa vida com Deus. Que o inimigo vai ali ocupando espaço na nossa vida e aquilo que nós tínhamos como santo começa a ser alterável. Diga comigo, tudo que diz respeito à santidade é inalterável. E como tem sido o seu comportamento? Como tem sido as suas percepções do mundo? Você tem se adaptado à realidade ou você tem transformado a realidade ao seu redor? Amém, amados? A terceira coisa a se observar, para notarmos se nós somos inconstantes, se nós estamos tendo esse problema de inconstância, é a repentina mudança de sentimentos. A pessoa que é emocionalmente instável. A pessoa que é emocionalmente instável. Você fala com ela de manhã, ela te dá um bom dia sorrindo. Na hora do almoço, sabe nem quem é você. Não quer saber de conversa. Ou é o contrário, né? Ou é o contrário. De manhã você acorda, oi, bom dia por quê? Tá vendo esse sol forte? Tá vendo esse calor? Tá vendo a minha luta? Aí se está chovendo, não está vendo que está chovendo? Molhou tudo aqui, olha. A pessoa que varia nas suas emoções. A medicina, a ciência, né? Hoje em dia trata isso como bipolaridade. Conhece alguém assim? Que de manhã está de um jeito, à tarde está do outro, aí à noite está de outro jeito. A pessoa consegue variar assim o dia todo. A medicina, existe até medicamento para isso. A pessoa se medica, se trata, né, para bipolaridade. Eu conheço pessoas assim. Mas o que a ciência, o que a medicina chama de doença, chama de bipolaridade, a Bíblia, a palavra do Senhor chama de carnalidade. Como assim, pastora? Mas é algo patológico. Claro que é algo patológico. Óbvio que é algo patológico. Porque a pessoa, ela dá tanta vazão à carne, ela se ira com tanta frequência com tudo. Ela tem no coração dela, sabe, uma ira constante. Ela vai alimentando aquilo que uma hora aquilo se torna patológico. Uma hora aquilo se torna uma doença. Aquilo que é só um traço do temperamento da pessoa acaba se tornando uma doença que precisa ser tratada. Como assim, pastora? Como que você sabe disso? Lá no Éden. Eu quero te dar esse exemplo lá do Éden. O que aconteceu no Éden? Adão e Eva viviam uma vida perfeita com Deus.
Viviam uma vida ali que eles viam Deus face a face. Deus descia todos os dias na viração do dia e passeava com ele pelo jardim. Eles tinham comunhão com Deus, eles não tinham nenhum problema. E de repente, quando aconteceu a desobediência do casal, o que aconteceu com a humanidade toda? O que o pecado fez? Em primeiro lugar, trouxe a separação de Deus com o homem. O homem não podia mais estar na presença de Deus porque havia pecado. Em segundo lugar, o homem olhou para si e viu que estava nu. E aí, em terceiro lugar, o homem recebe de Deus uma palavra. E essa palavra dizia: por causa disso a maldição entrou na terra. Por causa do teu pecado, por causa da tua desobediência, a maldição entrou na terra. E com a maldição vieram as doenças, as enfermidades. Veio tudo. Então você diz assim: pastora, mas nós passamos por lutas. Pastor, eu passo por luta, eu passo por dificuldade. Todo mundo passa por luta. O ser humano precisa ter, né? Precisa ter uma forma ali de extravasar o seu nervoso, de extravasar ali a sua, né, o seu emocional. Então tem que de vez em quando dar uns gritos mesmo. Se eu não dou de doido, nada funciona. Se eu não desço das tamancas, a coisa não anda. Presta atenção aqui, ó. Quem é filho de Deus? Eu perguntei isso aqui antes. Quem é filho de Deus? Levanta a mão. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma direção para você. E qual é a direção? Enchei-vos do Espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne. Quando você se enche do Espírito Santo, presta atenção nisso. Quando você se enche do Espírito Santo, você não consegue satisfazer o que a tua carne quer. Porque nós somos uma casa, e eu estava ensinando isso para o Davi esses dias. Eu tenho ensinado muitas coisas ao Davi. E esses dias eu estava ensinando para ele. Ele falou: mamãe, eu quero ficar sujo. Ele não queria tomar banho. Mamãe, eu quero ficar brincando. Eu falei: não, mas agora é hora de tomar banho. Se você está todo sujo, não pode, tal, não sei o que. Ele: não, mas eu quero ficar sujo. Eu falei: não, você não quer. Ele na verdade não quer ficar sujo, ele só não quer ir tomar banho. E eu falei assim: filho, deixa eu te explicar. Sabe o seu corpinho? Olha só, tá todo sujo, ó. Olha a sua perna, olha seu braço, olha como que você tá todo sujo. O Espírito Santo mora aí dentro. Você é casinha do Espírito Santo. Fala para o irmão do teu lado: você é casinha do Espírito Santo. Você é casinha do Espírito Santo. E o Senhor te escolheu. E você precisa cuidar do que o Senhor te deu. Amém, queridos? E você precisa se encher do Espírito Santo. Porque quando você se enche do Espírito Santo, meu querido, você não consegue. E eu posso testemunhar isso aqui para vocês. Eu sempre falo para as irmãs, né, e nós estamos esse ano, as irmãs que estão vindo todo mês nas redes de mulheres, nós estamos esse ano ministrando sobre o fruto do Espírito. A necessidade, né, de nós ali cultivarmos o fruto do Espírito e cada uma das suas características na nossa vida. E nós temos falado muito a respeito disso. E o fruto do Espírito é algo que briga muito contra o nosso temperamento. Porque se você for analisar ali cada característica do fruto do Espírito, ele vai matando um pouquinho da mulher carnal que há em nós. E aquilo que nós alimentarmos é o que vai crescer na nossa vida. E eu posso dizer que eu tenho vivido essa experiência com Deus. Eu sempre falo para as irmãs: olha, aqui a unção aqui é de Pedro. Eu sempre fui assim. Eu me lembro que desde a idade do Davi, eu não levava desaforo para casa. Eu tinha sempre resposta na ponta da língua. Eu comia muita pimenta. Minha mãe passava muita pimenta na minha boca porque eu era respondona. Um adulto interpretava como uma criança respondona, mas na verdade eu estava só me impondo, né? Eu estava só discordando do que eles queriam, do que os adultos queriam. Mas eu dava respostas assim que eu não vejo crianças darem hoje em dia. Eu dava resposta inteligente, o pessoal ficava bravo. Então eu ia para o cantinho do pensamento, eu ficava de castigo, né? Apanhar, não apanhei não. Mas eu comia pimenta beça. Vem aqui comer pimenta. Eu até já ia, tá bom. Ardia a beça, mas eu ia.
Então eu sempre tive resposta para tudo. E essa pessoa que sempre teve resposta para tudo não levava desaforo para casa. Só que as situações me perseguiam. Tinha vezes que o pastor falava, meu pai, vai dar ruim agora. Sabe quando você vai na loja, você vai comprar uma coisa, você está ali para comprar, você está ali calmo, tranquilo, em paz. De repente a vendedora vem para cima de você com... Aí o pastor já me pegava, não, vem cá. E eu já queria discutir, eu já queria... Mas como é bom, nós nos convertemos, queridos. Como é bom a gente se encher do Espírito Santo. Porque posso falar uma coisa para vocês? Nunca mais aconteceu. Quando eu fui provada por muitos anos, é sério isso. Às vezes você está passando por uma situação que você fala, meu Deus, mas de novo isso? Mas de novo? E Deus está permitindo. E você cai toda hora. Eu discutia, eu ia lá na gerência. Fulano aqui, não sei o quê, papapá. Tem que me respeitar, não sei o quê. E na maioria das vezes eu estava certa. Na maioria das vezes eu estava certa. Só que eu ia me justificar, eu ia buscar a minha justiça. Eu não descansava na justiça de Deus. Sabe lá Deus qual é a experiência que aquela pessoa ali que estava me afrontando precisava ter com Deus através da minha vida. E porque eu fui carnal não teve. Amém, queridos? Então presta atenção, se tem uma situação na sua vida que você está sempre passando, acende a tua luz amarela aí e fala, opa, peraí, de novo isso? Onde que eu estou errando? Porque eu já não aguentava mais passar por essas afrontas. Eu comecei a orar, Senhor, tem misericórdia, o que está acontecendo? Aí o Espírito Santo começou a me... Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Você é assim, você tem que ser assim. E aí eu fui sendo trabalhada pelo Espírito Santo. E hoje dificilmente alguém me afronta. E quando alguém me afronta, eu fico olhando assim, eu fico tão em paz. Sabe? Eu não tenho vontade de responder. Por quê? Porque eu estou me enchendo do Espírito Santo, meu querido e minha querida. Quando a gente se enche do Espírito Santo, a gente não tem necessidade de responder nada. A nossa carne já ficou ali crucificada. Amém, queridos? Como é importante você se encher do Espírito Santo, para que você não venha a ser uma pessoa com seu emocional ali instável. A pessoa que é instável emocionalmente é muito complicado. A quarta situação aqui para nós observarmos se nós temos sido instáveis, se nós temos sido inconstantes na nossa vida, é o nosso comportamento. Como eu falei no início, qual tipo de comportamento eu tenho tido? Eu tenho sido uma pessoa que realmente está ali, as pessoas podem confiar em mim? A pessoa que compra e não paga. A pessoa promete e não cumpre. A pessoa diz que vai fazer, mas não faz. Ela é instável até no seu comportamento. Deu a palavra, mas não conseguiu cumprir. Quantas oportunidades nós não perdemos por conta disso. Oportunidades até de emprego. Às vezes você é um bom profissional na sua área. Você às vezes é o melhor da região na tua área. Mas por conta da instabilidade do seu comportamento, do seu emocional. E tudo aqui, tudo que nós falamos, uma coisa vai levando a outra. A pessoa que ela é inconstante no seu pensamento, ela é inconstante no seu sentimento. E ela é inconstante no seu comportamento. Uma coisa vai levando a outra. Não consegue ter uma firmeza. Não consegue cumprir a palavra que deu. E aí você é um excelente profissional. E você poderia ser indicado para trabalhar, para ter um bom trabalho. Mas você não é indicado por quê? Porque as pessoas não confiam em você. E olha, eu conheço, já aconteceu comigo várias vezes isso. De eu saber de pessoas me perguntarem, pastora, conhece alguém que saiba fazer isso, isso e isso? Poxa, eu conheço, olha, tem fulano, é muito bom nisso, mas... Ai, pode me indicar? Espera aí, deixa eu dar uma pensada aqui, se eu posso te indicar. Pessoas são abençoadas através de pessoas. E aí às vezes você está lá orando, pedindo para Deus te dar um emprego. Senhor, me dá uma colocação melhor. Senhor, age na minha vida profissional, age na minha vida financeira.
e Deus está agindo. Mas você não se conserta. Você não inspira credibilidade para as pessoas. Não é uma pessoa que você possa confiar. Isso é muito ruim, porque nós perdemos oportunidades na nossa vida. E eu quero dizer que a inconstância, ser uma pessoa inconstante, principalmente diante de Deus, tem roubado muito as nossas vidas. Tem sido motivo de roubo na vida das pessoas. Vamos ler mais uma vez aqui Tiago, capítulo 1, verso 8. Ele diz aqui: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos. Se você é inconstante na tua vida financeira, um mês você é fiel a Deus, outro mês você não é. Um mês você consegue pagar suas dívidas, no outro mês você não consegue. Um mês você consegue estar ali orando, um dia você está ali orando, no outro dia você não está mais orando. Um dia você está jejuando, no outro dia você não está mais jejuando. Um dia você está lendo a palavra, daqui a pouco você não está mais lendo a palavra. Nem mesmo as pessoas que te cercam na tua casa conseguem confiar em você. Porque as pessoas olham e falam: meu Deus, mas não estava na igreja ontem. Não chegou todo feliz da igreja. E agora já está assim, todo mal-humorado. Já está aí soltando, largando intriga no colo de todo mundo. Arrumando confusão, arrumando problema. Não era o crente que estava na igreja ontem. Quantas e quantas pessoas têm agido dessa forma, queridos? E a nossa vida de oração e a nossa intimidade com Deus, nós temos sido constantes na nossa intimidade com o Senhor? Inconstante em todos os seus caminhos. Eu quero que você abra comigo lá em Mateus. Nós vamos passear um pouquinho lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Porque nós vamos ver um homem na Bíblia. E o que eu entendo ser o mais relevante. O exemplo mais relevante na Bíblia de inconstância está nesse homem. Mas nós vemos muitas qualidades nele também, que é o Pedro. Eu vou falar do Pedro, né? E lá em Mateus, no capítulo 4, quero que você abra comigo, nós vamos ler a partir do verso 18. Mateus capítulo 4, verso 18, diz assim: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Verso 19, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. É o tema da nossa igreja, né? É o versículo do MAP. Verso 20, então eles, deixando logo as redes, o seguiram. Então Pedro está lá limpando suas redes, né? Junto com seu irmão. Está os dois lá limpando as redes, cuidando lá do barco deles. Eles eram pescadores, era a profissão deles. E aí Jesus aparece. Mas não assim, de uma hora para outra, né? Pedro já estava tendo ali algumas experiências. Pedro já estava ouvindo, né? Vendo Jesus fazer algumas coisas. E aí, de repente, Jesus diz para eles aqui, assim: vem e me segue. E o que o Pedro fez? Largou tudo. Pedro largou tudo. Ele tinha uma profissão. Pedro tinha uma família para cuidar. Mas o que ele fez? Ele ouviu a voz de Jesus e ele largou tudo. Mas onde está a inconstância nisso, pastora? Não está aqui não. A inconstância não está aqui ainda não. Vai chegar mais lá na frente. Eu quero que você veja comigo. Em Mateus capítulo 16. Dá uma andadinha comigo em Mateus. No capítulo de número 16. Pedro simplesmente se lançou. Pedro simplesmente foi. Pedro simplesmente se entregou. Amém? Quantos aqui já se entregaram a Jesus? Diga glória a Deus. Quantos aqui já entregaram a sua vida para seguir a Cristo aqui? Diga glória a Deus. Amém. Pedro foi. Pedro se lançou. E lá em Mateus capítulo 16, no verso de número 13, eu quero que você veja comigo. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe,
interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então Jesus está perguntando assim: o que as pessoas falam a meu respeito? O que as pessoas falam, pensam que eu sou? O que elas falam de mim? E aí os discípulos começaram a responder: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí o primeiro a responder é Pedro. E ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro, ele tinha ali aquele impulso, né? Pedro, ele tinha aquele impulso, ele ouviu: não, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Eu sei quem tu és. Eu sei que tu és o Cristo. O pessoal pode falar o que quiser, mas tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus, no verso 17, diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha a autoridade que Jesus está dando para Pedro. E tudo por quê? Porque ele teve uma revelação. Ele teve uma revelação que as outras pessoas não tinham. Eu não sei qual é a tua experiência com Deus. Eu não sei se você veio para Jesus porque Ele te curou de uma doença incurável. Eu não sei se você veio para Jesus porque Jesus fez algo miraculoso na tua família. Eu não sei o que te trouxe. Eu não sei por que você conheceu a Deus. Mas eu quero te dizer que você teve uma revelação de Deus sobre a tua vida. Por isso você está aqui. Você não está aqui à toa nessa noite. Você está aqui porque Deus se revelou a você de uma forma. E para quem Deus se revela, Deus dá autoridade. Diga comigo: para quem Deus se revela, Deus dá autoridade. Deus não deu essa autoridade aqui. Jesus não deu essa autoridade para nenhum dos outros discípulos. Jesus tinha quantos discípulos? Quantos? 12. Jesus tinha 12 discípulos, 12 apóstolos ali com ele. E foi para todos que Jesus deu essa palavra aqui? Não. Foi só para quem? Para Pedro. Mas Pedro era um camarada inconstante, e a gente vai ver isso aqui agora. Até Pedro, que recebeu essa autoridade. Olha o que vai acontecer agora. Continua aí no mesmo capítulo comigo, verso 20. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Jesus disse: não falem para ninguém não que eu sou o Cristo. E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Então olha só o que está acontecendo. Jesus está ali conversando com seus discípulos, e aí acontece essa conversa. Quem vocês pensam que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus promete, né? Jesus dá essa palavra de autoridade para Pedro. E aí Jesus começa a falar para os discípulos: olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vai acontecer o seguinte agora. Eu tenho que ir para Jerusalém. E lá eu vou sofrer na mão dos principais. Lá eu vou sofrer na mão dos religiosos. Lá eu serei crucificado. Lá eu serei morto. Mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E aí todo mundo começou assim a ficar olhando para Jesus. Todo mundo muito assustado. Por quê? Porque nenhum deles esperava isso. Presta atenção aqui comigo, ó. Todos os discípulos e todas as pessoas que seguiam a Cristo, eles estavam seguindo a Cristo por causa de uma profecia. Qual era a profecia? Que o Messias voltaria. Que Deus enviaria um Messias que libertaria Israel. Que libertaria os judeus. Só que entenda uma coisa.
Eles estavam aguardando um Messias que viesse libertá-los da opressão de Roma. Porque os judeus, eles foram oprimidos desde sempre. Eles foram um povo perseguido desde sempre. E naquele momento ali, naquele cenário ali, era Roma que estava oprimindo os judeus. Eles não tinham espaço, eles não tinham nada. Era uma briga, era uma polaridade quase parecido com o que a gente está vendo nos nossos dias. Bem parecido. Um acreditava nisso, outro acreditava naquilo. Então tinha uma rixa entre os judeus e os romanos. Era uma briga feia ali entre eles. E era uma opressão que eles viviam, porque a terra era dos judeus, mas Roma tinha dominado e os judeus tinham que pagar imposto para eles ainda, altos impostos. Então, o que os judeus estavam esperando? O que os discípulos estavam esperando? Que o Messias viesse com um exército. Que o Messias viesse para arrasar, porque Roma tinha um exército. E como é que Jesus, sendo Messias, ia conseguir destruir o império de Roma, o domínio ali de Roma, tendo 12 discípulos, sendo que nenhum deles era um guerreiro? Nenhum deles era pescador, era cobrador de imposto. Mas guerreiro não era nenhum. Só que Jesus operava tanto milagre. Olha só, Jesus ressuscitava gente morta. Posso ouvir um glória a Deus? Jesus ressuscitava gente morta. Jesus curava paralítico. Essas coisas não aconteciam. O cego enxergava. O camarada estava morto 4 dias. Jesus foi lá e ressuscitou. Não duvido de mais nada. Jesus pode destruir esse império romano aí sem guerra nenhuma. Você duvida disso? Quem duvida disso aqui? Ninguém. Você acha que entre eles duvidavam disso? Não. Mas isso aqui, eles não esperavam. Que Jesus teria que ir para Jerusalém e ser morto. Como assim? Você não é o Messias? Como que você vai ser morto? Como assim? E aí Pedro, que acreditava que ele era o Cristo, filho do Deus vivo, chama ele de lado e fala: Senhor, não fala mais essas coisas para o pessoal não, que só está assustando a galera aí. Jesus, para de falar essas coisas, que só está assustando o pessoal. E não faz isso contigo não, Jesus. De modo nenhum eu vou deixar que isso te aconteça. Pedro chama Jesus de canto e fala: não fala mais isso não. Não faz isso contigo não. Vamos ler aqui o verso 23. Verso 22. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. Isso de modo nenhum vai acontecer isso com o Senhor. Verso 23, e ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, presta atenção aqui, alguns versículos atrás, eu vou dizer a quantos? 1, 2, 3. Há 3 versículos atrás, Jesus disse para Pedro que sobre ele estabeleceria a igreja. Jesus disse para Pedro que as chaves do reino dos céus estavam na mão de Pedro. E aquilo que ele ligasse na terra seria ligado nos céus. E o que ele desligasse na terra seria desligado nos céus. Olha que autoridade que ele recebeu. Pedro, esse mesmo Jesus que deu essa autoridade para Pedro, olha o que ele fala para Pedro agora. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim. Já pensou se o pastor chama algum coluna de Satanás? Falei isso aqui hoje de manhã, já pensou? Para trás de mim, Satanás. A pessoa não volta mais na igreja. Não é não? Jesus disse para Pedro, vamos ler de novo. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. E aqui a gente começa a entender um pouco aonde começa a inconstância na minha e na sua vida. Porque nós compreendemos as coisas de modo carnal. Nós refletimos as coisas de modo carnal. Nós colocamos o nosso problema na mão de Deus e damos um tempo para Deus resolver de modo carnal. Pensando nas circunstâncias terrenas e não naquilo que Deus quer fazer.
e não nas formas que Deus quer agir. A vontade de Deus muitas vezes é loucura para o homem. Amém? A palavra de Deus é loucura muitas vezes, e isso parecia ser uma loucura. Jesus ir a Jerusalém por vontade própria, sabendo que ali ele seria crucificado, sabendo que ali ele seria morto, era uma loucura. O que Pedro, ele estava até sendo racional. Não faz isso não, Jesus, não, o senhor não pode. O senhor não pode morrer. Será que eu e você não diria a mesma coisa para Jesus se estivesse lá? Com certeza. Mas mesmo ali naquele momento, o Senhor Jesus está ensinando a Pedro. E a nossa inconstância, ela procede do nosso modo carnal, natural de pensar. E aí, porque Pedro tinha uma visão carnal, porque Pedro tinha um modo carnal de enxergar as coisas, ele vai passar por uma situação, e eu quero que você abra comigo em Mateus, capítulo 14, volta aí algumas páginas. Mateus 14. Já estamos partindo para o fim. Diz assim, Mateus 14, verso 22. E logo Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ele ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu. Então eles estão ali no barco, no meio da tempestade, de repente vem Jesus andando por cima das águas. Que isso? É um fantasma. Ficaram com medo, e Jesus disse, tende bom ânimo, sou eu. E aí, mais uma vez, quem é que vai responder? Quem é que vai se manifestar primeiro? O Pedro. E ele diz, Senhor, se és tu mesmo, me manda ir ter aí contigo, por cima das águas. Jesus, é o Senhor mesmo? Se for o Senhor, me manda andar aí, juntinho com o Senhor. E aí Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então Pedro teve aquele ímpeto de acreditar, de falar, não, peraí, deixa eu fazer prova com Deus. És tu mesmo, Jesus? Então me manda ir ter contigo aí. Me faz ter esse poder de andar sobre as águas como o Senhor está andando. Eu quero estar contigo aí onde o Senhor está. E aí Jesus diz, vem. E aí Pedro vai, bota um pé fora do barco. Opa, firmou. Bota outro pé. Agora eu estou totalmente... Firmou, começou a caminhar. Pedro começou a caminhar. Pedro começou a caminhar. Mas a sua inconstância fez com que ele olhasse as circunstâncias. E o vento era contrário. Verso 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começou a ir para o fundo. Meu querido e minha querida, ele acreditou, não acreditou? Por isso que ele foi. E às vezes nós tomamos um passo de fé com Deus e de repente a gente começa a afundar. Porque a gente deixa de acreditar. A gente começa a olhar para a circunstância. O vento está muito forte. Como pode isso aqui? O vento está muito forte. E aí a gente começa a afundar. Pedro primeiro acreditou, depois ele duvidou. Mas mesmo na nossa dúvida, o Senhor, Ele nos resgata. As nossas experiências, os livramentos, os milagres. Isso aqui foi uma grande experiência que Pedro teve com Deus, com Jesus ali. São formas de Deus. As experiências que o Senhor nos dá são formas de Deus nos curar. São formas de Deus nos libertar da nossa inconstância.
Porque a nossa inconstância vem da nossa maneira carnal de pensar e de entender as coisas. E como que eu vou me libertar da inconstância, pastora? Eu tenho observado que eu tenho sido assim, como tem falado na mensagem, em várias circunstâncias na minha vida, em várias questões da minha vida. Como que eu vou me libertar dessa inconstância? Vai comigo para Lucas, capítulo 22, Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 22, verso 31. Diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, esse é Pedro, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Em outra tradução, Jesus está dizendo assim: Satanás, ele já conseguiu licença para provar a vida de vocês. E aí nós nos lembramos do que aconteceu com Jó. Quem se lembra aqui o que aconteceu com Jó? Estava lá Deus, e aí de repente apareceram os servos do Senhor e Satanás junto. E aí Deus vira para Satanás e diz assim: de onde você veio? E ele responde: de passear a terra, de rodear a terra e passear por ela. E aí Deus diz assim, todo orgulhoso, Deus diz assim: você viu meu servo Jó? Homem íntegro, homem fiel, homem que não tem do que se envergonhar, ele se desvia do mal, tem temor de mim, anda na minha presença. Você viu ele? E aí Satanás: ah, eu vi sim. Claro que eu vi Jó. Mas também o Senhor abençoou ele em tudo. Camarada não tem problema nenhum com nada. O Senhor cerca ele de cuidado. E aí o final da história nós já sabemos, né? Deus permite, Deus concede a Satanás poder para tocar nas coisas que Jó tinha, para tocar em tudo de Jó. Não na vida dele, mas tocou na integridade de Jó. Na integridade física, na integridade mental. Porque imagine uma pessoa passar pelo que Jó passou. Às vezes a pessoa perde um filho, leva uma vida inteira para se recuperar. Imagine o camarada perder, eram 7 se não me engano, né? Perder todos os filhos de uma vez. E aí vinha a sua esposa ainda, a mulher ali, né, da vida dele. A mulher que construiu tudo aquilo com ele, vira para ele e fala: olha, amaldiçoa teu Deus e morre, acabou, não tem mais o que a gente fazer. Imagina o estado mental dessa pessoa. Mas por tudo que ele passou, e aí está um grande exemplo para aqueles que dizem: ah não, pastora, mas a gente tem que extravasar. Não, não tem que extravasar. Porque quando você recebe uma palavra de Deus, é nela que você tem que confiar, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo à tua volta. Se Deus disse que vai te curar, Ele vai te curar. Se Deus disse que vai te salvar, Ele vai te salvar. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Não duvide. Porque quando você duvida, você se torna uma pessoa inconstante. Você já passa a não servir a Deus da mesma forma. E Jó se manteve íntegro em toda a sua caminhada, em toda a sua luta, em todo o seu deserto, em todo o processo. Jó merecia passar pelo que ele passou? Não, ele não merecia, ele era o servo fiel. Ele era tão fiel a Deus que ele jejuava. Ele jejuava até pelos pecados que os filhos possam ter cometido. Ele era um cara íntegro, ele era um cara santo, que andava na presença de Deus, que gostava das coisas tudo certas. Talvez você não conseguisse conviver com Jó, porque Jó era um cara chato. Ele gostava de tudo certinho. Ele merecia passar pelo que ele passou? Não, não merecia.
Mas ele passou por aquilo para quê? Para mostrar para mim e para você que se ele conseguiu vencer a pior adversidade que um ser humano pode viver, nós conseguimos também passar e nos mantermos íntegros e nos mantermos firmes na presença do Senhor, sem pecar, sem retroceder, sem ser inconstante. É possível, meu querido e minha querida, é possível. E aí Jesus está falando lá para os discípulos: olha, Simão, Simão, Satanás já teve autoridade, já recebeu licença para peneirar todos vocês, todos os discípulos, para cirandar vocês, para colocar vocês à prova. Mas aí, Simão, eu orei, eu tenho orado pela tua vida para que não te falte fé. E o que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que ainda não se viu. Jesus falou para Pedro: eu orei, eu oro por você para que não te falte fé. E o que é fé? Fé é crer independente das circunstâncias. E aí Jesus continua dando um outro segredo aqui. Eu quero que você preste atenção nisso, meu querido. Presta atenção, porque isso é cura para a tua vida. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres. Ô Pedro, sabe aquela promessa que eu te dei lá, algum tempo atrás, falando que nas suas mãos estava a chave do reino dos céus? O que você desligasse na terra é desligado no céu, o que você ligar na terra é ligado no céu. Sabe aquela autoridade que eu te dei? Quando você se converter, use essa autoridade para animar os seus irmãos. Quando você se converter, use essa autoridade. Jesus deu autoridade para Pedro, mas Pedro ainda não podia usar, porque ele era inconstante. Meu querido e minha querida, eu quero te dizer que Deus já te deu autoridade. Presta bastante atenção em mim aqui, todos vocês que estão aqui nessa noite. Deus já te deu autoridade. Mas cadê, pastor? Aonde? Não sei. Onde é que está essa autoridade? Sabe por que você não sabe o que você tem que fazer? Porque você ainda é inconstante. Começa a ter uma vida constante na presença de Deus. Começa a deixar a preguiça de lado. Começa a deixar as desculpas de lado. E se coloca na presença de Deus. E Ele vai te exaltar. Deixa as desculpas de lado. Ah, mas eu trabalho muito. Ah, mas a minha vida é uma luta. Eu não consigo buscar, eu não consigo isso. Deixa as desculpas de lado, meu querido. E se coloca na presença de Deus, se converte. Olha aqui o que Jesus está falando para Pedro. Ô pastora, mas Pedro caminhava com Cristo há quanto tempo? Já há 3 anos e meio. E ainda assim Jesus vira para ele e falou: Pedro, se converte, meu filho. Se converte. E tá lá eu, 30 anos quase de crente, achando que sou crente. Achando que estou convertida. Tem irmão que chega há 1 ano na igreja, 2 anos, 3 anos, acha que é o super crente. Ei, se converte aí, irmão. Fala para o irmão que está do teu lado, fala para a tua irmã, se converte aí. Bora se converter aí, mulher. Sabe o que significa se converter? Sabe o sentido da palavra? Converter-se é modificar um sentido. Converter-se não é você estar na igreja. Converter-se é você entender o porquê você está na igreja. Entende a diferença? Eu e o pastor pastoreamos igreja há 19 anos. E a gente conhece todo tipo de crente. Todo tipo de pessoas. E muitas são as pessoas que apenas vão na igreja. Apenas vão. Recebem um milagre ou outro. Vivem uma bênção ou outra. Mas aqui, nada mudou. E Deus não quer que você esteja na igreja. Apenas. Deus quer que você seja a igreja. Deus não quer fazer as coisas, e você às vezes está esperando que Deus faça as coisas ao seu redor. Mas Deus quer fazer aqui, Deus quer fazer as coisas aqui.
Verso 32, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Em outra versão, Jesus diz assim para Pedro: Pedro, quando você se voltar para mim, se converter é você se voltar para Deus. Converter-se é você estar aos pés do Senhor, buscando entender qual é a vontade dEle para a sua vida. Como Deus quer que você esteja. Moisés, ele pediu para ver Deus. Ele disse: Senhor, eu preciso ver. Senhor, eu preciso ver. E aí, Moisés era um amigo de Deus, né? E aí Deus fala assim: tá bom, eu vou descer com a minha glória, mas você não vai me ver. Mas Moisés viu para onde Deus estava indo. Moisés buscou ver qual era a direção, para onde Deus estava indo. E meu querido e minha querida, se você é crente, se você está na igreja, se você serve a Deus e você não está buscando entender para qual direção Deus está indo, então você só está na igreja. Você só está na igreja. Deus quer te levar para um lado. Deus quer te mover, Deus quer mover a sua vida para um lado, mas você está do outro lado. Você está pegado no milagre que Deus vai fazer na sua vida, sim. Mas você não entendeu que existe um tempo. Existe um processo. Para que você passe, para que as coisas aconteçam de maneira perfeita. Porque a palavra de Deus diz que tudo Deus faz formoso no seu devido tempo. E aí a gente quer adiantar as coisas. Ah, não, depois que Deus fizer isso aqui, aí eu vou ficar livre. Não, Deus quer que você seja livre para Ele agora. Deus quer que você busque a direção. Para onde Deus está indo? Eu quero estar onde Deus está. Eu quero ir na direção que Deus está indo. E aí Jesus diz para Pedro: quando você se voltar para mim, quando você modificar o sentido da tua fé, quando você modificar o sentido da sua religião, aí você confirma os teus irmãos. Para finalizar, mas só mais uma receitinha aqui da cura. O primeiro passo para nós sermos curados é nos convertermos ao Senhor, nos voltarmos para Deus. E o último, Tiago, capítulo 4 agora. Vamos voltar lá para Tiago, que eu falei para vocês que eu estou apaixonada nessa carta, né? Então vamos terminar em Tiago. Tiago capítulo 4, verso 7. Como que eu vou ser liberto, pastora? Como eu vou ser curado da inconstância? Verso 7 diz assim: sujeitai-vos a Deus, pois, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Lá no capítulo 1, Tiago diz que a pessoa de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E aqui ele está dizendo que chegai-vos a Deus. E o que Jesus disse para Pedro? Se volta para mim. Se converta. Limpai as mãos, pecadores. Como que nós nos limpamos? Ouvindo a palavra. Jesus disse que é a palavra que nos limpa. E vós que sois de ânimo dobre, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele te exaltará. Se humilha na presença de Deus. Já quero pedir para o César e a Luana já se posicionarem aqui. Se humilha na presença de Deus. Se humilha na presença do Senhor. Se converta verdadeiramente ao Senhor, porque Ele tem coisas tremendas para fazer na sua vida. Não dê vazão à sua carne. Não dê vazão ao seu pensamento. Não dê vazão àquilo que você acha que é o certo você fazer. Não. Se renda ao Senhor. E Ele vai fazer maravilhas na tua vida. Se coloca de pé no seu lugar. Nós vamos orar nesse momento.
Nós vamos orar agora, nesse momento. Eu quero que você pegue na mão dessa pessoa que está ao teu lado. Segura na mão dessa pessoa, vamos unir a nossa fé. Amém? Porque nós somos igreja. Amém? Diga comigo, eu sou igreja. E igreja precisa estar unida. Amém? Nós vamos fazer uma primeira oração juntos. E depois você vai interceder por essa pessoa que está segurando na sua mão. Amém? Glória a Deus. Vamos nos converter e vamos animar o nosso irmão. Vamos confirmar o nosso irmão, em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Nós já ouvimos a palavra que nos limpa. A palavra tem o poder de nos curar, de nos limpar, de nos transformar. E agora nós vamos orar a Deus. É momento de você falar com Deus, é momento de você abrir o teu coração, é momento de você rasgar o seu coração, não só as suas vestes, mas o seu coração. Que o seu coração seja rasgado diante do Senhor nessa noite, porque é isso que Ele deseja. Para que Ele venha te curar, para que Ele venha te libertar de toda inconstância. Que a partir de hoje você passe a ser uma pessoa constante. Que a partir de hoje você passe a ser uma pessoa firme. Que a partir de hoje você possa ser uma pessoa em que as demais pessoas possam confiar. Em que os outros possam olhar para você e dizer, não, essa pessoa é uma pessoa firme, essa pessoa é uma pessoa de fé, essa pessoa é uma pessoa de ousadia, é uma pessoa de palavra, é uma pessoa que não tem sombra, não tem dúvida, eu posso confiar nessa pessoa. Oh, meu querido, ore assim comigo, diga, meu Deus, eu estou aqui nesta noite, o Senhor me trouxe aqui para ouvir esta palavra, e eu quero nesta noite, me libertar de toda inconstância. Eu quero, Senhor, a partir de hoje, ter disciplina na minha vida de oração. Eu quero, Senhor, ser uma pessoa disciplinada em todas as áreas da minha vida. Eu quero, Senhor, ser uma pessoa que inspira confiança, credibilidade. Eu quero, Senhor, ser liberto de toda inconstância nesta noite. Por isso, eu te peço, perdoa os meus pecados. Perdoa, Senhor, todas as vezes que eu duvidei, todas as vezes que eu fui inconstante na minha caminhada. E nesta hora, vem sobre mim com teu Espírito Santo, me ajudando e me fortalecendo, que esta palavra venha ecoar no meu coração, e que eu não me esqueça, Senhor, que eu preciso me converter ao Senhor todos os dias da minha vida. Pai querido, em nome de Jesus, que a partir de hoje eu seja firme e constante na tua presença, em nome de Jesus. Oh, meu querido, você vai fazer a tua oração agora. Comece a orar, comece a colocar diante de Deus as tuas dores, as suas tristezas. Muitas vezes a sua inconstância vem de situações traumáticas que você viveu no seu passado. A tua incredulidade muitas vezes vem de situações que você viveu na sua vida, de traumas que você possa ter vivido. Mas nessa noite o Senhor te cura, nessa noite o Senhor te restaura, nessa noite o Senhor faz algo novo na sua vida. O Senhor traz uma palavra de restauração sobre a tua vida. Oh, Pai amado, em nome de Jesus, vem agora ministrando cada coração. Nós já pregamos a tua palavra, Senhor, a tua palavra já foi pregada, a tua palavra já foi revelada, Senhor, a tua vontade para nós já foi revelada nessa noite, e tudo que nós queremos agora, Senhor, é que esta palavra, ó Deus, crie raízes no nosso coração, que esta palavra crie raízes no nosso interior, que a partir de hoje, Senhor, nós possamos nos posicionar em fé, que a partir de hoje nós possamos nos posicionar
posicionar no nosso comportamento. Oh Deus, que os nossos pensamentos sejam ajustados, que os nossos sentimentos sejam ajustados. Meu Deus, em nome de Jesus, repreenda toda incredulidade, repreenda agora toda inconstância na vida deste homem e na vida desta mulher. Oh Deus, em nome de Jesus, meu querido, comece a orar por esta pessoa que segura na sua mão agora. Comece a profetizar a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Comece a abençoar esse homem, comece a abençoar esta mulher. Comece a profetizar na vida desta pessoa que segura nas tuas mãos, que a partir de hoje ele será uma pessoa constante. A partir de hoje ela será uma pessoa constante na presença do Senhor. Em nome de Jesus, vem nos libertando, Senhor. Vem libertando o teu povo. Vem libertando o teu povo da inconstância. Vem libertando o teu povo da incredulidade. Que os teus filhos estejam firmados na tua presença. Estejam firmados, ó Deus, na fé. Que eles tenham uma fé firme diante de ti. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Oh, meu querido, vai adorando ao Senhor. Não entendo o meu próprio agir. Faça desse louvor a tua oração nessa noite. Talvez te faltem palavras, então louve. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. O Senhor vai te libertar disso. Mas eu sei, Senhor vai te dar força. Ao meu interior, e você vai vencer em nome de Jesus. Prazer na sua lei. Talvez você diga: eu não consigo, eu não Tu posso. és o meu amado. Então clame a Ele. Então liberta-me de mim. Peça isso a Ele. Eu quero ser. Erga as suas mãos e peça: eu quero ser, Senhor. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Oh, Senhor, vem nos libertando nessa noite, vem nos curando. Vem, Senhor, em nome de Jesus, fazendo a tua obra em nossas vidas. Oh, meu querido, comece a pedir ao Senhor. Comece a pedir ao Senhor: Senhor, eu quero me encher de ti. Eu quero me encher da tua presença. Eu quero ser cheio do Espírito, para não satisfazer mais a vontade da minha carne. Eu quero ser cheio de ti, Senhor. Oh, aleluia. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo.
já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas um pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao me converter a ti, Jesus, E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. pega suas mãos e diga: e reina, E reina o Espírito sobre a carne. reina em nós, Senhor. E reina O Espírito sobre a carne. Oh, meu querido, que nessa noite, que a partir de hoje você venha dar liberdade ao Espírito Santo. Que a partir de hoje, você que não dava liberdade ao Espírito Santo, você possa dar. Porque o Senhor te chama para um lugar de intimidade com Ele. O Senhor te chama para um lugar de comunhão com Ele, de intimidade com Ele. Se você ainda não atingiu esse lugar, meu querido, que você possa a partir de hoje, que você possa se colocar na presença do Senhor. Que a partir de hoje você possa se posicionar com Deus. Porque de nada adianta você entrar aqui hoje, sair daqui, ouvir esta palavra e sair daqui da mesma forma, sem entregar para Deus verdadeiramente a sua vida, o seu coração, sem se posicionar com Deus. Então, se tem alguém aqui no nosso meio que sente que precisa se posicionar com Deus, eu quero orar pela tua vida nessa noite. Se tem faltado um posicionamento da tua parte para que Deus faça grandes coisas, talvez você, como Pedro, já recebeu uma autoridade de Deus sobre a sua vida, já recebeu uma promessa de Deus sobre a sua vida, mas você não consegue fluir, porque você ainda não se posicionou em fé. Então, se tem alguém aqui no nosso meio que precisa se posicionar em fé, vem aqui na frente que eu quero orar pela sua vida. Se tem alguém que ainda não se posicionou diante de Deus em fé, vem aqui para frente que eu vou orar por você. Pastor, eu não me posicionei ainda, eu preciso me posicionar em fé. Eu preciso deixar o Espírito Santo agir na minha vida. Vem aqui na frente. Se você ainda não fez isso, quebrante o seu coração, meu querido e minha querida. Não saia daqui sem essa bênção. Não saia daqui sem se posicionar com Deus. Não deixe a sua vida passar despercebido. Não perde mais tempo, não. Deixa o Senhor fazer a obra na tua vida. Entregue verdadeiramente seu coração ao Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu não tenho mais o que fazer, meus recursos já se esgotaram, eu preciso do Senhor nessa situação, eu preciso do Senhor nessa área, eu preciso que o Senhor governe a minha mente, o meu coração. Eu não tenho mais para onde ir, Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Se o Senhor não resolver isso na minha vida, eu vou acabar morrendo.
A minha vida vai ser destruída. Se o Senhor não for por mim, a minha vida vai ser destruída. Oh, meu querido, rasga o teu coração. Rasga o teu coração diante do Senhor. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele te exaltará. Rasgai o seu coração. Torne o vosso riso em tristeza, em choro. Oh, meu querido, você tem sorrido diante das pessoas, você está sorrindo diante das circunstâncias, você está sempre de bom humor diante das circunstâncias, mas só o Senhor sabe como você está, só o Espírito Santo te conhece, só Deus sabe como você está no teu interior. Então nessa noite rasga o teu coração para Deus, porque Ele está aqui para se revelar para você. Deus está aqui e Ele quer se revelar na sua vida. Rasgue o teu coração, se quebrante na presença dEle. Por tantas vezes as pessoas te perguntam se está tudo bem na tua vida, e você tem feito como a viúva de Sarepta: está tudo bem, você está sorrindo para tudo, mas está dentro de você, está tudo destruído, dentro de você está tudo arrasado. Oh, meu querido, minha querida, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Se lamente e chore, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Se humilha na presença de Deus e Ele te exaltará. Ore manabla shurikandara manabla nas. Oh Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento cada uma dessas vidas que aqui estão. Em nome de Jesus, Senhor, eu apresento ao Senhor cada uma dessas pessoas que aqui vieram nessa manhã, nessa noite. Ó Deus, eu quero orar por cada um deles agora. A Tua palavra foi pregada, Senhor, nós entendemos a Tua palavra. Nós entendemos, Senhor, a Tua palavra. Em nome de Jesus, ajuda, Senhor, as Tuas filhas a se posicionarem em fé. Vai quebrando cadeias nessa noite. Quebra cadeias, Senhor, na mente. Quebra cadeias no coração. Ajuda, Senhor, essa pessoa a se posicionar em fé na Tua presença. Ajuda, Senhor, essa pessoa a se posicionar em fé na Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, a Tua filha a se posicionar em fé na Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, vai libertando, vai curando. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a Sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de Ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em Tua presença, o meu... Declara, então liberta-me de mim, Senhor. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a Sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de Ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em Tua presença, o meu viver, oh, aleluia, eu passo, declare, eu passo a ser livre para viver a Tua vontade, aleluia, ao Te conhecer. Espírito sobre
Levante as suas mãos. Diga: então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Quando a gente se enche dele, tudo é transformado na nossa vida. Tudo é transformado na nossa casa, tudo é transformado no nosso coração. Amém, queridos? O que falta para você viver o sobrenatural de Deus na sua vida é o seu posicionamento. Amém? É o seu posicionamento. Mas a partir de hoje, quem está posicionado aqui, diga glória a Deus. A partir de hoje, quem está posicionado aqui, diga glória a Deus. Diga: eu estou posicionado. E nada vai me tirar da minha posição. Em nome de Jesus. Amém? Volta para o seu lugar. Vamos ofertar ao Senhor. Amém? Para nós finalizarmos esse culto. Deus, Ele tem autoridade para a sua vida. Deus tem poder para a sua vida. Mas as coisas só vão fluir, as coisas só vão acontecer quando verdadeiramente você se posicionar em Deus. Mas vai ser a partir de agora, então. Você já se posicionou? Amém? Ó, show em constância. Em nome de Jesus, amém? Fala assim comigo, ó, show em constância. Tira do coração assim, ó, show em constância. Em nome de Jesus, a partir de hoje, eu vou ser mais certo que o relógio de Londres. Eu vou ser mais certo que o chá da tarde. Amém? Glória a Deus. Separe aí a tua oferta, você que vai ofertar. Os pequenos pescadores já estão aí avivados também, né? Glória a Deus. Amém? Levante para o alto a sua oferta. Levante para o alto o seu melhor. Nós precisamos ser constantes também nas nossas ofertas, queridos. Não podemos ser inconstantes na nossa vida financeira, não. Precisamos ser constantes. Ser fiéis ao Senhor. Amém? Porque se nós somos fiéis ao Senhor na nossa oferta, na nossa fidelidade, né? O Senhor, Ele vai manifestar bênçãos e milagres na nossa vida também. Em nome de Jesus, amém? Então feche seus olhos, levante para o alto o teu melhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos que aqui vieram nessa noite. E esse é o momento de nós consagrarmos a Ti as ofertas, que faz parte do nosso culto racional, Senhor. Nós te louvamos, te adoramos. E agora estamos ofertando na tua casa. Pai, que o Senhor venha trazer na tua memória a adoração desse teu filho e dessa tua filha. E venha repreender todo mal na vida dos teus servos. Pai, prospera a tua igreja, que nada venha faltar neste lugar. E que o Senhor abençoe os teus filhos também, para que nada falte na vida dos teus filhos. Que a mesa dos teus filhos seja farta. Que os celeiros dos teus filhos sejam fartos, para a glória do teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Traga a tua oferta aqui na frente, vem louvando, vem adorando ao Senhor Jesus. Sentiu o toque do Senhor na sua vida nessa noite? Então escolhe um irmão aí, façam duplas, estende as mãos aí para essa pessoa. Amém? Vira para esse irmão, diga assim para ele: eu posso te abençoar? Quem está sozinho aí faz trio. Amém? Fala para ele: eu posso te abençoar? Ele diz que pode?
Amém? Ah, peraí, gente, deixa eu dar os recados aqui, ó. Amanhã tem live na